Papa Francisco, em uma de suas homilias, ele disse: sigamos o exemplo da Virgem Maria, aquela que sempre soube escutar e guardar no seu coração as palavras de Jesus. Queremos viver a experiência de Maria, que escutou e guardou as palavras por meio do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 17. Caneta e papel na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. Na Salve Rainha, nós invocamos a Virgem Maria como a sede da sabedoria. Vamos invocá-la para que ela nos ensine, interceda por nós a escutar e a guardar a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, sede da sabedoria, roga por nós. Maria, sede da sabedoria, fala de nós ao Espírito Santo, para que os nossos ouvidos estejam abertos, atentos, o nosso coração esteja aberto para acolher a palavra de Deus. Maria, sede da sabedoria, eu quero escutar a palavra de Deus. Roga por mim, Mãe, intercede por mim, para que esta palavra, entrando no meu coração, produza os frutos que Deus espera. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas 18. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sem nunca desistir. Temos uma ordem: orar sem nunca desistir. A nossa oração, diz Jesus aqui, precisa ser contínua. Versículo 2. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: não temo a Deus e não respeito ninguém, mas esta viúva já está me importunando. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha, por fim, a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz iníquo. A partir desta parábola, Deus está nos dando uma ordem: escutai. Prestai atenção nessa postura. Tirai o ensinamento desta parábola. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Versículos 7 e 8, uma promessa. Deus, Ele escuta a nossa oração. O Senhor nos fará justiça. Versículo 8b, questionamento de Jesus. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Versículo 9. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu,
mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Versículo 14b, temos um princípio eterno. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vale a pena compreendermos melhor o sentido dessas palavras de Jesus. Denis, qual o ensinamento de Jesus contido na parábola do fariseu e do publicano que subiram ao templo para orar? Esse texto nos mostra uma oposição. Por um lado, uma falsa religiosidade, por outro, uma religiosidade autêntica. A falsa religiosidade é a do fariseu. Não é à toa que Jesus muitas vezes chamou essa turma de sepulcro caiado, de hipócritas. Afinal de contas, esse sujeito cheio de si vai diante de Deus fazer as suas orações. Usa inclusive uma oração de agradecimento pela bondade de Deus que está presente lá no Antigo Testamento, mas ele inverte essa oração. Ele fala da sua própria bondade e não da bondade de Deus com ele. Por outro lado, nós temos a oração do cobrador de impostos, que apesar de judeu, era detestado pelos seus irmãos judeus, era considerado um pecador, um impuro. E ele se admite pecador, confessa os seus pecados e por isso recebe o perdão e volta em paz para casa, vai nos dizer Jesus. Que oração você quer fazer a Deus? Aqui exaltar a si mesmo ou aqui em que você admite que é pecador, confessa os seus pecados e obtém o perdão e a paz? Entendamos que confessar os pecados, admitir os pecados, é um ato de humildade. Sigamos firmes na oração a Deus, mas da maneira de oração autêntica, aquela que confessa os pecados, recebe o perdão e recebe a paz. Deus lhe pague, Denis. Como é importante a gente compreender que quando a nossa oração ela é sincera e quando eu reconheço os meus pecados, Deus me perdoa. Vamos continuar? Versículo 15. Algumas pessoas trouxeram criancinhas para que Jesus as tocasse. Vendo isso, os discípulos começaram a repreendê-la. Jesus, no entanto, a chamou para perto de si, dizendo: deixai as crianças virem a mim e não impeçais, pois as pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Versículo 16, nós temos uma ordem. Jesus fala da simplicidade da criança, que é livre para se aproximar diante dele. Versículo 17. Eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Nós temos no versículo 17 um princípio eterno. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. A provocação da palavra nos faz ver o quanto a oração ela é importante e o quanto esta oração diante de Jesus ela precisa ser sincera e ao mesmo tempo humilde. É preciso reconhecer a nossa verdade. Vamos rezar. Jesus, eu te agradeço por esta palavra. Obrigada porque ela me ensina que é necessário rezar sempre. É necessário rezar com a vida, é necessário rezar ao ritmo da vida. E obrigada, Jesus, porque o Senhor ensina que a oração feita com a verdade do nosso coração agrada ao teu coração. Jesus, como aquele publicano, hoje eu quero te pedir, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, pobre pecadora. Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim, pobre pecadora. E você? Qual é a provocação que a palavra fez ao seu coração hoje? Jesus me convida a rever a maneira como eu uso as palavras na minha oração. Jesus me fez entender que a verdade pode ser dita, seja qual ela for. Mesmo que a minha verdade seja como aquele publicano que só teve a coragem de reconhecer: meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. Meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. Qual é a provocação que ela faz ao seu coração? E como aplicar esta palavra no dia a dia? Eu me sinto provocada a rever minha vida de oração, rever minha vida de oração, rever as minhas atitudes e como eu traduzo essas atitudes em oração. Onde você estiver, você pode fazer a mesma coisa, anotar. Como que você transforma os acontecimentos da sua vida em oração? Enquanto eu escrevo, você faz a sua parte. E a gente se encontra no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!